Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim. Como vocês puderam ver, estou em Valinhos hoje. Gente, eu prometo que em algum momento vai ter vídeo explicando por que eu tô morando em Bauru, o que realmente eu tô fazendo em Bauru e por que teve toda essa mudança, porque tem vídeo que o cenário é de lá, né? Tem o quadro do Guns atrás e terão outros vídeos, espero eu, que com o cenário antigo, né? O cenário aqui da minha casa de Valinhos, enfim. Ainda vai ter vídeo explicando isso direitinho para vocês. Não reparem a minha voz, eu tô com a garganta ruim, tô rouco, mas eu não posso deixar de gravar esse vídeo, que é claro, falando sobre as semifinais da Superliga Masculina, que foram definidas. Nós já temos os 4 clubes que já ficaram no top 4, que se classificaram para as semifinais da competição, né? Nessa última semana tivemos a bateria de jogos de quartas de final. O último foi na quinta-feira, né? O Campinas recebeu o São José no Taquaral. Esse foi um jogo que eu assisti inteiro, né? Porque estou estudando à noite e tudo mais. Mas esse foi um jogo que eu assisti inteiro, teve toda a polêmica, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas hoje eu vou falar para vocês o resultado dos jogos das quartas de finais e as equipes que se classificaram para a semifinal e aí vão continuar nessa disputa em busca do título de Superliga, que sem dúvida é o campeonato mais importante do vôlei nacional e que é sempre muito almejado por qualquer clube, tá certo? Antes de tudo, já peço que você se inscreva no canal, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa o like. Faltam 5 inscritos para a gente bater 4.200, então não deixe de se inscrever para a gente continuar crescendo o canal cada vez mais, tá certo? Bom, senhores, eu tô aqui com o celular da minha mãe, porque eu tô sem computador para ficar olhando e passando os dados certinho para vocês. Então, eu vou olhar no celular. Como eu falei, eu vou falar primeiro dos resultados das quartas de final. Lembrando que não tivemos terceiro jogo, inclusive, né? Era uma coisa que a gente estava em dúvida, né? Todo mundo comentou. No meu vídeo de quartas de final, falando dos confrontos, tá aqui em cima, eu falo que poderíamos ter, que eu acreditava que teríamos, mas não aconteceu. Foram só 2 jogos mesmo, todos os confrontos foram decididos em apenas 2 jogos, então já tivemos a definição muito rápida, né? Já na noite da quinta-feira, na verdade já na sexta-feira de madrugada, nós já sabíamos os 4 classificados para a semifinal e ontem saiu a tabela, então já temos os dias também dos confrontos, quem vai jogar em casa primeiro, né? Porque lembrando, na semifinal você pode, o time com melhor classificação na tabela pode decidir se vai começar jogando em casa ou não. Então já temos tudo isso definido e eu vou passar para vocês, tá certo? Primeiro falando dos resultados, no dia 30 de março, o Apan Eleva Blumenau recebeu o Sada Cruzeiro, foi o jogo de abertura dos playoffs da Superliga Masculina e o Apan Eleva Blumenau perdeu para o Cruzeiro por 3-1. O Cruzeiro venceu já essa primeira partida fora de casa e largou na frente nos playoffs. Já no dia 1º de abril, né, o tal do dia da mentira, no sábado, nós tivemos 2 jogos. Um que começou, se eu não me engano, às 6h30 da tarde, que foi o jogo do Suzano contra o Guarulhos, né? O Guarulhos, que ficou ali no top 4 da competição, enfrentou o Suzano, que, para quem não sabe, essa é a primeira temporada do Suzano na elite. O Suzano antigamente foi um time muito forte, era um time muito tradicional, acabou tendo problemas para se manter, mas nos últimos anos conseguiu voltar. Jogou a Superliga B, conseguiu o acesso e já nesse primeiro ano de Superliga A chegou numa quartas de final e não só isso. Chegou numa semifinal, porque vocês vão entender. Nesse primeiro jogo, no dia 1º de abril, no sábado passado, o Suzano venceu o Guarulhos por 3-2. Então já largou na frente. E no jogo que aconteceu logo após esse, às 9h30 da noite, foi entre SESI e Itambé Minas, né? O Minas que se classificou em terceiro lugar e o SESI que se classificou em sexto. O SESI jogou lá na Vila Leopoldina e perdeu por 3-2. Um jogo aí de 5 sets, um jogo de tie-break, em que o Minas vence por 3-2. Inclusive, é o jogo em que, na entrevista
após, né, o término da partida, o Visotto foi um personagem importantíssimo, né, nesse jogo, ele anuncia sua aposentadoria. Então foi justamente nessa partida em que o Visotto anunciou que vai se aposentar no fim da temporada, e que comoveu todos nós, né, porque é um jogador excepcional que fez muita história no vôlei, foi importantíssimo para a seleção brasileira no Campeonato Mundial de 2010 e tudo mais. Então tá aí um jogador que vai se aposentar, que vai fazer muita falta, tá certo? Isso foi no dia 1. E já para fechar a primeira rodada, né, os jogos de ida das quartas de final, nós tivemos o Pharmacon de São José no dia 2, no domingo, recebendo o Vôlei Renata, o Campinas, lá em São José, e a equipe do Pharmaconde venceu por 3-1 e também mais uma vez largou na frente, um duelo aí que tem criado muita rivalidade aí nessa última temporada, muitos jogos de tie-break, muitos jogos disputados, e esse jogo de ida, o São José venceu em casa por 3-1. E agora falando dos jogos de volta que nós tivemos nessa última semana, no dia 4, né, dia 4 foi na terça, né, é isso. Na terça-feira, o Cruzeiro recebeu o Apanha Leva Blumenau para o jogo da volta lá no Riachão e venceu por 3-0 e já foi o primeiro a se garantir na semifinal. O Cruzeiro, é claro, se classificou em primeiro lugar, uma campanha impecável, e venceu o Apanha Leva Blumenau, se classificando aí já para as semifinais na terça-feira. E na quarta-feira nós tivemos 2 jogos mais uma vez. O primeiro foi entre Guarulhos e Suzano, o Guarulhos recebendo o Suzano e perdendo mais uma vez. O Suzano venceu por 3-2 o Guarulhos e chegou nas semifinais da Superliga. Realmente um resultado muito, muito legal e que era totalmente possível para quem acompanhou essa temporada do Suzano, essa Superliga que o Suzano fez, com o Marcão como técnico, sabe que foi um time que cresceu muito, é um time que veio da Superliga B na última temporada e já na sua primeira temporada de elite conseguiu já chegar no top 4. Realmente uma temporada espetacular do Suzano e que segue acreditando ainda mais para chegar cada vez mais longe. Lembrando que foi um time muito tradicional no passado, tá certo? Então o Suzano também se garantiu nas semifinais. E depois no jogo das 9h30 nós tivemos o Minas recebendo o SESI lá em Belo Horizonte, dessa vez um jogo mais tranquilo, o Minas venceu por 3-0 e foi também o dia em que tivemos mais um anúncio, meus amigos. Na verdade não foi bem um anúncio, foi um spoiler do que era para ser, que foi o William. Quando acaba o jogo ele posta uma foto lá nas redes sociais com os seus, se eu não me engano, o tênis dele, né, pendurado, então dando a entender que ele também se aposentaria ao final dessa temporada e depois, né, mais para frente, se eu não me engano, foi na quinta-feira, nós tivemos a confirmação. Realmente o William é o mago, nosso levantador tanto tempo da seleção brasileira, levantador espetacular, um dos melhores que eu vi jogar, posso falar, também vai se aposentar ao final dessa temporada. Realmente vai fazer uma falta enorme, mas foi um cara que também somou demais para o vôlei brasileiro. Espero eu conseguir fazer vídeos de homenagem tanto para o William quanto para o Visotto. Vamos ver, tá certo? Então, o Minas venceu o SESI por 3-0 e também se garantiu na semifinal no dia 5, né? Foi na quarta-feira. E no dia 6, esse foi o último que aconteceu, foi o jogo que deu mais polêmica, né? Da quinta-feira, véspera de feriado. Em Campinas, no Taquaral, o Vôlei Renata perdeu para o São José por 3-1, num jogo que teve mais de 3 horas e meia de duração, se bobear 4 horas, por causa dos atrasos, por causa dos problemas com a energia do ginásio, né? Caiu 2 vezes. Na primeira vez o jogo fica parado durante 20 minutos e na segunda vez mais de 40 minutos de paralisação. Realmente uma situação complicadíssima, mais de 40 minutos de duração. Inclusive, se o árbitro quisesse, ele poderia suspender o jogo, ele poderia pedir a suspensão do jogo para continuar no outro dia ou cancelar o jogo, né, a partir de 30 minutos. E chegou a dar 40 minutos de paralisação. Então, realmente uma situação muito absurda, assim, uma situação constrangedora, porque a luz acabou
E o Campinas, né, o ginásio do Taquaral, não tinha gerador, não tem gerador. Então, é uma coisa que, inclusive, é contra as regras da Superliga, né? Deu uma polêmica gigantesca, né? Os comentaristas, e totalmente certo, né? Não tem como você mandar um jogo de Superliga, ainda mais o Campinas, que manda jogo no Taquaral há mais de 10 anos. Não tem como você fazer um jogo de quartas de final, um jogo de playoff, jogo mata-mata, jogo decisivo, num ginásio que não tem gerador. É assim, é um negócio inacreditável. E é mais inacreditável ainda que a CBV tenha deixado passar durante todos esses anos. Para quem não sabe, o Vôlei Renata existe desde 2010. É um time que, cara, tá no Taquaral há muitos anos e nunca deu nada. E nesse jogo deu uma polêmica gigante, né? Somando tudo, foi mais de 1 hora de paralisação. Enfim, fora a polêmica, o São José venceu por 3-1 e também se garantiu nas semifinais da Superliga. Lembrando que o São José já pegou uma final nessa temporada, né? A final da Copa Brasil, acabou perdendo para o Cruzeiro, mas é uma equipe que está tendo muito investimento, tem um ginásio novinho para jogar, sem dúvida, um dos mais modernos que nós temos à disposição hoje no Brasil. Inclusive, é forte candidato para receber a final da Superliga, né? Ainda não foi definido, então é um time que está crescendo muito, que está tendo muito investimento, já chegou na final da Copa Brasil essa temporada e agora está na semifinal da Superliga, tá certo? Então esses foram os jogos, passando agora os confrontos para vocês, está aí na tela, lembrando todas essas artes do portal Vôlei Brasil. E na primeira chave nós temos Cruzeiro contra Farmacon de São José, e do outro lado da chave nós temos Suzano contra Itambé Minas. Exatamente, meus amigos. Então temos esses 4 times na semifinal: Sada Cruzeiro, Suzano, Itambé Minas e São José. E olha só que interessante, é a primeira vez em alguns anos, em mais de 5 anos, que nós temos semifinalistas que não ficaram no top 4 da competição. Se você assistiu aquele vídeo meu falando de como ficou a classificação, né, como ficaram os cruzamentos ao final da fase classificatória, você vai ver que São José e Suzano foram 2 equipes que não ficaram no top 4. O Cruzeiro se classificou em primeiro lugar, teve a melhor campanha, o Minas se classificou em terceiro, mas o São José e o Suzano não, foram equipes que se classificaram fora do G4, né? Tiveram ali que jogar o primeiro jogo em casa e o outro jogo tiveram que jogar, né? Tiveram que decidir fora de casa. E mesmo assim, mesmo sendo equipes que tiveram campanhas piores que seus adversários de quartas de final, eles conseguiram avançar de fase. Isso é uma coisa que não acontecia há anos na Superliga masculina e que foi muito legal de acompanhar, né? É o que a gente vem falando, é uma Superliga que está sendo muito disputada e tem tudo para ser ainda mais agora nesses jogos de semifinal. Então, de um lado temos Sada Cruzeiro contra São José e do outro nós temos Suzano contra Itambé Minas. Agora passando a tabela para vocês, lembrando que nós temos melhor de 3, jogo de ida e jogo de volta, o terceiro jogo apenas se for necessário. Agora não tem mais aquele negócio do primeiro jogo ser no ginásio do pior colocado. Agora o time com melhor colocação pode escolher e vocês vão ver as escolhas que os times fizeram. Tá aí na tela para vocês. No dia 15 de abril, no sábado que vem, às 6h30 da tarde, o Minas recebe o Suzano lá em Belo Horizonte. Então o Minas optou por fazer o primeiro jogo em Belo Horizonte e logo em seguida, às 9 horas da noite, o Cruzeiro também recebe o São José lá no Riachão. Então vocês podem ver que as 2 equipes com melhor campanha optaram por receber os seus adversários em casa na primeira, né, no jogo de ida. E já no jogo da volta, no dia 19 de abril, na quarta-feira, 6h30 da tarde, o São José enfrenta o Sada Cruzeiro e às 9 horas da noite o Suzano recebe o Itambé Minas. Esses são os jogos. E agora falando do terceiro jogo, se for necessário, se tivermos que ter jogo de desempate, no dia 22 de abril, o outro sábado, né, daqui 2 semanas, 6h30 da tarde, o Sada Cruzeiro decide em casa, se for necessário, contra o São José. E logo em seguida, às 9 horas, o Minas tem a opção de decidir em casa contra o Suzano, tá certo? Então é isso.
O vídeo ficou um pouquinho longo, mas para passar para vocês todas as informações, como passar um resumo, né, de como foram essas quartas de finais. Confesso que não pude assistir todas, né, tô estudando à noite e tudo mais, tá bem corrido, mas o jogo do Campinas e São José na quinta-feira eu assisti, acompanhei toda a polêmica, acho que é importante falar aqui para vocês, é importante me posicionar como uma pessoa que fala de vôlei e conversa isso aqui com vocês toda semana, e é isso, semifinais definidas, acho que temos tudo para termos grandes jogos. Acho que São José e Cruzeiro dá para dar um jogo muito, muito bom, dependendo de como as duas equipes jogarem. Se as duas equipes jogarem bem, acredito que podemos ter um ótimo jogo. E a mesma coisa do Suzano e do Minas. Se as duas equipes estiverem num dia bom, jogando bem, tem tudo para ser assim um playoff de semifinal maravilhoso, com ótimos jogos, com tie break e quem sabe jogos de desempate, né? Terceiros jogos. Vamos acompanhar, tá certo? Então não deixe de se inscrever no canal Aqui Tem Vôlei Sim, deixa o like, bora bater 4.200 inscritos, perdão novamente pela voz, a garganta tá complicada, mas não tem como não comentar sobre os playoffs com vocês, tá certo? Então muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê ao longo dessa semana, porque os playoffs da Superliga Feminina estão rolando e também vai ter vídeo falando deles para vocês. Tá certo? É isso, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!